Exatamente, Paulo. É claro que a gente vai seguir monitorando todos esses dados, as repercussões, vamos conversar aqui com os nossos convidados a respeito de todas essas informações, mas seguimos aqui com os destaques do cenário corporativo, inclusive, porque notícia importante também que a Vale divulgou resultados com uma queda significativa no lucro líquido, alcançando 892 milhões de dólares. O valor representa uma queda de 78,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando a companhia mineradora teve 4,09 bilhões de dólares. A receita líquida também foi impactada, caindo 13,3%. O EBITDA pro forma sofreu uma diminuição de 26,3%, chegando a 3 bilhões e 800 milhões de reais. Isso por conta dos menores preços realizados nas vendas de minério de ferro e também do níquel. A apreciação do real e a menor marcação a mercado das debêntures participativas afetaram nos resultados financeiros da mineradora. Agora, um ponto muito importante do resultado da Vale é o aumento da dívida líquida, totalizando 8,9 bilhões de reais, isso comparado a 8,2 que foi registrado, então, no primeiro trimestre do ano. A dívida líquida expandida, que inclui ali provisões para Brumadinho, Samarco e Fundação Renova, chegou a 14,7 bi de dólares. O que acabou impulsionando também o número ali foram as recompras de ações e o fluxo de caixa livre das operações. A meta de alavancagem da empresa é entre 10 bilhões de dólares, e 20 bilhões de dólares. A Vale anunciou também um acordo para vender uma fatia dos negócios de metais básicos. A Manara Minerals e a Engine vão comprar 13% da Vale Base Metals por 3,4 bilhões de dólares. A parceria estratégica tem como objetivo acelerar o programa de investimentos da mineradora, previsto para atingir entre 25 e 30 bilhões de dólares na próxima década. Com esse impulso, a produção de cobre vai quase triplicar e a produção de níquel praticamente dobrar de tamanho na companhia. A Vale considera esses investimentos como um marco crucial para o crescimento da plataforma de negócios de metais para a transição energética e também para a criação de valor a longo prazo para todos os seus stakeholders. E o desempenho da Vale está muito ligado com o crescimento da China. E a expectativa frustrada de aceleração da economia chinesa no pós-Covid acabou impactando os resultados da mineradora. Somente neste ano, as ações da Vale caíram 19%. A desvalorização do minério de ferro também puxou ali as ações da Vale para baixo e as incertezas sobre a retomada do crescimento da China ainda colocam dúvidas sobre a capacidade de recuperação da Vale num curto prazo. A falta de estímulos mais fortes, inclusive, para o desenvolvimento da economia chinesa, segue colocando dúvidas aí sobre a melhora do preço do minério e a demanda do principal comprador da Vale. Pois é, além desse cenário corporativo, dos números da companhia, dos resultados, as produções, a Vale também está no meio de uma discussão política. O mandato do CEO da companhia termina no ano que vem e já existem rumores de que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, poderia assumir esse cargo. Seria uma indicação pessoal, inclusive, do próprio presidente Lula. A indicação seria por meio da Previ, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, e que é o maior acionista privado da Vale. O presidente da companhia é eleito por um conselho administrativo formado por 13 integrantes. E para eleger Mantega, o governo teria que convencer os outros 8 membros a aderirem a essa ideia. Entre esses quadros estão membros independentes ligados ao mercado também. A indicação de Mantega para a presidência da Vale não tem sido muito bem vista pelo mercado. Inclusive, Paulo, eu li vários comentários porque essa notícia acabou sendo divulgada e ventilada nos meios de comunicação ao longo dos últimos dias, e isso desagradou os acionistas. Claro que existe uma barreira burocrática por meio de indicação do conselho, votação no conselho, mas se efetivamente for levado a cabo, muitos investidores têm falado que isso seria muito prejudicial para a companhia, que vem tentando também tirar um pouco
desse cunho político de dentro da companhia. Desde a privatização, a Vale, né, tem se relacionado muito bem com o mercado, se relacionado também com o setor público por conta de ter um acionista bastante forte, que é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, mas isso traria incertezas, traria menos transparência, traria uma série de consequências negativas para o operacional da companhia. Essa indicação de Guido Mantega, justamente por ter esse viés, esse verniz político numa companhia privada. Exato, Felipe. Pontos que vão gerando incerteza, inclusive para os investidores, né? Diante aí dessas possibilidades. A gente vai vendo, né, como que as articulações elas vão acontecendo, assim, o cenário vão sendo tratadas situações com especulações, primeiramente, né? Os burburinhos vão surgindo, né? Claro, essas informações muitas vezes elas são passadas ali por fontes, a jornalistas, para justamente ter esse impacto de ser vazado e ver qual que é a reação, né? E não é à toa que a gente vê que esse movimento já aconteceu em outras vezes, né? Vão sendo testados ali, primeiro, né, não tem nada confirmado, é uma especulação apenas, né, de testar, ver qual que é a reação, mas a gente já vê que a reação é negativa em relação a Guido Mantega, né, para aí esse cargo, né, para ocupar, possivelmente ocupar, vamos colocar aqui as palavras, né, possivelmente ocupar aí o cargo à frente da Vale. O importante agora, né, Felipe, o investidor entender exatamente, a gente tem um resultado de Vale, um EBITDA ali da Vale com uma queda de 25%, uma possibilidade de Guido Mantega assumir a Vale. Vamos ver, né, qual que deve ser aí a reação hoje do mercado, né? A gente até já sabe qual que deve ser ali em relação a este resultado e também esta possibilidade, mas vamos ver o que vai pesar mais aí para uma queda, uma possível queda aí da ação. O mercado está abrindo agora, né? Mas provavelmente aí duas coisas somadas hoje para um desafio ali para os investidores de Vale, justamente essa grande preocupação de interferência política, né? E não é bem recebido o nome, inclusive, aí do ex-ministro Guido Mantega, por conta também de todo o histórico de quando ele estava ali à frente, né, do ministério no período de Dilma Rousseff. Paula, tem algumas questões, né, que os acionistas e muitos investidores têm falado. A primeira delas é que essa possível indicação seria uma interferência brutal do governo numa empresa privada, né? O que a gente sempre fala aqui é que as empresas privadas acabam não tendo, né, de repente, todo aquele prêmio, né, ou a falta de um prêmio, justamente por conta de uma interferência política que aconteceria numa Petrobras, num Banco do Brasil, toda aquela incerteza que traz consigo os investimentos em empresas estatais. Então, a Vale estaria fora, estaria isenta dessa possibilidade de interferência política, mas com essa indicação, a Vale entraria no radar de uma nova interferência, nas palavras de alguns investidores, brutal no seu conselho de administração. Uma outra questão que os investidores têm falado é que o Guido Mantega ele não tem nenhum tipo de experiência no setor de mineração. Ele tem experiência como ministro da Fazenda, ele tem experiência em outras áreas de conhecimento, mas mineração não é a expertise dele, então ele não teria nada para agregar no conselho de administração da Vale, nem como presidente da Vale, né? Então, a falta de experiência num mercado muito detalhista, né? Muito necessário, né? de capacitação técnica, isso poderia trazer problemas também para a companhia, não apenas por conta de ser indicação ou não indicação da área política. E tem uma outra questão, você falou de envolvimento dele ao longo da administração da ex-presidente Dilma Rousseff. Só para lembrar, o Guido Mantega ele está inabilitado pelo Tribunal de Contas da União a exercer qualquer tipo de cargo na administração pública federal até 2030, numa punição do órgão envolvendo o caso das pedaladas fiscais da ex-presidente. Então, a possibilidade dele integrar uma empresa privada seria justamente para escapar ou para burlar essa proibição que ele tem de ocupar cargos na administração pública. Até por isso ele não foi colocado até agora, né? Seria assim... Exatamente. Diz que há ali, né, segundo informações de bastidores, que o Lula tem uma dívida, inclusive, com o Guido Mantega por, né, ele não conseguir colocar Guido Mantega em nenhum cargo público. Só sobraria ali um cargo privado, né? E aí, com um histórico como esse,
é complicado ali a situação, inclusive, né, para as empresas privadas, a não ser que seja com esse jeitinho aí que o presidente pode estar tentando articular dentro da Vale agora. Pois é, numa empresa privada, né, já que em empresas públicas, em órgãos públicos, ele tem uma restrição até 2030. Lembrando que são 7 anos para frente, Guido Mantega tem 74 anos atualmente, então se ele for ocupar algum cargo posteriormente, já vai ter mais ali de 80 anos de idade, né? Uma idade já bastante avançada, mas seria uma possibilidade, seria um desejo do próprio presidente Lula colocar Guido Mantega. Sendo muito ruim ali, recebido muito ruim, justamente com uma grande preocupação frente a este anúncio. A gente vê também agora mais uma possibilidade aqui, sendo pelo menos uma especulação, sendo circulado o nome de Guido Mantega ao mesmo tempo, né? Vamos assim dizer, para dividir um pouquinho, talvez, não ter tanto holofote, de repente, né? Até consegue passar um pouco despercebido ali as indicações ao mesmo tempo ali, pelo menos vem vinculando aí essa possibilidade de nome. Já havia sido falado anteriormente, agora volta aí novamente sendo veiculada a possibilidade de Guido Mantega à frente à Vale. O fato é, né, que a companhia os investidores não estão reagindo bem a esta possibilidade. Opa!